Rodrigo Guiço, se eu não me engano aqui, né? Vamos lá, quais ferramentas eu posso usar para aumentar as minhas vendas quando outras empresas oferecem o mesmo produto mais barato? Rodrigo, eu adoro esse tipo de pergunta. Vamos lá. É assim, ó, Rodrigo, existe uma hora que nós temos que escolher o nosso posicionamento. Assim, ó, eu vou falar de forma geral, Rodrigo, para poder ajudar você e todo mundo. Mas chega uma hora que toda empresa, ela tem que escolher um posicionamento. Se ela já nasce assim, é mais fácil. Mas se ela não nasceu assim, tem como consertar, ok? Bom, então, o que posicionamento influencia nisso? Não tem como dois produtos serem exatamente idênticos e terem preços tão discrepantes, sem que isso tenha sido feito propositalmente e com uma duração, ok? Com um tempo para que isso deixe de acontecer. E aí eu vou dar o exemplo, eu acho que eu dei esse exemplo em algum vídeo que eu gravei. Eu dei esse exemplo no Seu Cliente Pode Pagar Mais. Eu treinei uma equipe de venda lá no Nordeste, na Bahia, e uma das pessoas da equipe chegou a trabalhar numa grande cervejaria brasileira, que era líder de mercado no Nordeste com uma marca específica. E aí, ele trabalhava na cervejaria. E uma cervejaria concorrente muito forte aqui no Sudeste quis entrar no Nordeste do Brasil, ok? E quis levar uma marca de cerveja para lá. Todas as cervejarias que tinham no Nordeste naquela época trabalhavam com uma promoção de 10 para 1. Você comprava 10 caixas, ganhava uma caixa de cerveja bonificada. Essa empresa nova no mercado, ela entrou com uma promoção de 2 para 1. Comprava-se 2 caixas de cerveja e ganhava uma. Você concorda comigo que faz ficar muito mais barato o produto que ela está oferecendo? E ambos eram marcas compatíveis. E aí você diz, então, Adriano, são produtos idênticos, só que um é mais barato do que o outro. Só que isso tem tempo para acabar, tem uma duração. Eles mantiveram essa promoção até dominar o mercado. Então, Rodrigo, essa pergunta ela é importante. Será que os dois produtos realmente são idênticos? Porque se eles forem idênticos, você não tem um problema de venda, você tem um problema de custo, de produção, de logística, de compra, de empresa inchada, de tributação. Vou dar um outro exemplo. A empresa era Simples Nacional e por algum motivo ela perdeu o Simples Nacional e está enquadrada como lucro presumido. Ela vai pagar mais imposto. Logo, ela vai ter um produto idêntico, compatível, custando muito mais alto. Pelo menos aí de 15% a 20% mais caro, se não 30%, ok? Então, ou seja, esse é um problema de tributação, não é um problema de venda, ok? Se for um problema de venda, os dois produtos não são idênticos. Se eles estão precificados corretamente, tributados corretamente, produção enxuta, logística bacana, compra está ok, tudo está afinado, não tem como dois produtos serem idênticos e custarem de forma tão discrepante assim. Logo, me faz crer que o seu produto, se custa mais, ele tem vantagens que geram benefícios melhores do que o do seu concorrente. Aí entra uma segunda pergunta que é: será que essas vantagens são percebidas pelos seus clientes como sendo algo interessante? Vou dar um outro exemplo. Estava conversando com o Guilherme aqui agora, está acompanhando a nossa live aqui, falando o seguinte: Guilherme, já escolhi o meu novo telefone celular. Por quê? Hoje eu tenho um Xiaomi e... Xiaomi. Eu tenho um... Xiaomi, o que? O flango é horrível, né? Que horrível, a gente não grava, não posta isso no Insta, senão a gente vai viralizar ao contrário. Então, eu tenho um Xiaomi, sei lá, e ele já não suporta mais o meu perfil de uso. Eu quero um celular um pouco mais potente. E eu tava na dúvida se eu trocava ele por um Xiaomi Mi 9T Pro, que é o top de linha deles, ou se eu ia por um iPhone. Minha ideia era ir por um iPhone XR, iPhone 11, por aí vai. E eu comecei a pesquisar. E aí eu encontrei um celular que, pra mim, eu já tive um celular dessa... Aliás, tá ali. Eu já tive esse celular, hoje ele tá na empresa, que é um celular da marca Asus. Já tive um Zenfone no passado, gostei muito. E eu pesquisei, Rodrigo, eu encontrei um Zenfone, o top de linha da Zenfone hoje, ele tem uma função que me ajuda muito. Ele tem uma câmera traseira, que na hora que você aperta o botão, ela faz um flip pra frente, ela sobe, e a câmera traseira vira a câmera frontal. É um celular próprio para produtores de conteúdo. Você tem uma ideia de filme em 4K, 60 FPS. Quem não trabalha com filmagem não entende muito bem o quanto isso é importante ou não, mas é uma qualidade de filmagem muito boa. Mas você quer ver que
interessante? O Zenfone não tem carregamento por indução. Ou seja, sabe aquele carregamento que você põe o aparelho em cima do carregador e ele carrega sozinho? Ele não tem. Quer ver outra coisa? Ele não tem a digital na tela. A digital é só atrás. Os mais modernos já tem a digital na tela. O Zenfone não tem. E eu vi uma entrevista com um diretor de marketing nível mundial e ele falando esses trade-offs, essas características que a empresa escolhe abrir mão porque ela acha que não é o mais importante para o usuário. Isso tem que ser escolhido com muito cuidado, porque pode ser uma característica que gera uma vantagem tão grande para o usuário final que ele no final acha o seguinte: cara, muito bom o celular, mas como não tem isso daqui, cara, para mim não serve. E por que eu escolhi o Zenfone, que é o Zenfone 6, né? Tá na minha lista de compra, vai acontecer nessa semana. Por que eu escolhi o Zenfone 6? Ele tem 5.000 mAh de bateria, é uma bateria muito maior. Os hoje mais top tem 3.500, 4, ele tem 5, ele tem uma câmera traseira que vira a câmera frontal, então todo mundo sabe que a câmera traseira tem mais qualidade que a frontal. Ele usa a mesma câmera para as duas funções. Para mim isso é muito bom. Ele filma em 4K 60 FPS e isso para mim é muito bom. Então, ou seja, percebe? Essas características me fazem perceber um alto valor no aparelho, mas são essas características. Talvez se ele tivesse outras, eu não perceberia assim. Então, um ponto importante, Rodrigo, é o seguinte: se o teu produto não é igual ao do concorrente, é por isso que ele custa mais caro, será que o que faz ele ser mais caro é percebido como algo de valor para o seu cliente? Ele está disposto a pôr mais dinheiro na mesa pelo fato do teu produto ter essa característica que gera essa vantagem que proporciona esse benefício? Essa é a pergunta para você fazer internamente. Então, recapitulando, será que você tem um problema de venda ou um problema de custo? Como que você descobre isso? Se o produto é idêntico e o seu é mais caro, você não tem um problema de venda, você tem um problema de custo. Custo de produção, custo de logística, custo de empresa, custo de mão de obra, custo do que for. Se o produto não é idêntico e o seu custo é mais caro, então existem diferenciais. A pergunta agora é: os diferenciais que ele tem são percebidos como tendo valor para os clientes? Se a resposta for sim, agora você tem um problema de venda, posicionamento e comunicação, que é fazer as pessoas perceberem valor em você, em comprar de vocês. Ela percebe valor na característica, ela percebe valor na vantagem e ela entende o benefício. Agora ela tem que entender por que compensa comprar mais caro de você. Senão, ela só vai ver alguém colocando a mão no bolso dela e tirando R$2, R$50. O cliente, ele te dá R$500 a mais, ele te dá R$5.000 a mais, ok? Eu usei esse exemplo dentro do curso Seu Cliente Pode Pagar Mais. Aliás, se você não assistiu ainda, Rodrigo, recomendo que você assista o mais urgente possível. Tem os 6 módulos liberados lá dentro, eu vou subir os próximos 4, mas o que já tá lá já te responde essa dúvida. Vou usar a mesma metáfora que eu usei no curso. Se tu pudesse comprar, Guilherme não assistiu o curso, não viu o conteúdo. Vamos lá, pesquisa de opinião. Resposta sincera. Se você pudesse escolher comprar um carro em que você comprou o carro hoje e ele pode quebrar dentro de 1 ano, existe essa possibilidade. Pode e não pode, 50%. Ele pode ou não pode quebrar dentro de 1 ano. Ele custa R$15.000. Agora, você pode comprar um carro de R$20.000 e com certeza ele dura 2. Ele não vai quebrar dentro do primeiro ano, ele vai durar 2. Qual que você compraria? O de 2 anos. Mas isso te faria colocar 33% mais de dinheiro na mesa, que são R$5.000 a mais. Por que compensaria? E olha que interessante, o Guilherme, ele tinha liberdade de fazer pergunta, por exemplo, mas qual que é a marca do carro? Tem assistência na cidade? Tem mecânico? Tem? Mas é engraçado como o cliente, ele usa o parâmetro que a gente dá para ele para poder tomar uma decisão. Aquilo que eu dou de informação, junto com as experiências que o Guilherme teve, é o que ele vai usar para tomar uma decisão, Rodrigo. Mas você viu que interessante? Eu posso escolher comprar um carro que pode quebrar dentro de 1 ano ou não,
ou eu posso comprar um carro que com certeza dura 2. Você quer ver uma coisa que é interessante? Alguém que já comprou algum carro que tinha certeza que não ia quebrar? Já comprou um carro? Nenhum novo que sai da loja. Então, ou seja, a primeira situação, ela é muito mais real do que a segunda. Tipo assim, eu comprei um carro que pode quebrar ou não, que é muito mais real. Tipo, você compra um carro e você não sabe se ele vai quebrar ou não. Agora... Mas que vai. Mas assim, em algum momento ele vai, mas ele pode quebrar ou não no primeiro ano. É uma possibilidade. Todo carro que a gente compra é assim. Agora, o jeito que eu apresento a segunda opção, ou você prefere gastar 20 mil num carro que com certeza dura 2. Então, o jeito que eu apresento faz parecer que a primeira situação é horrível, por mais que ela seja o mais normal que existe no mundo. Eu compro uma coisa e nada me garante se não vai quebrar ou não. Nem que vai quebrar, nem que não vai quebrar. Tudo é muito certo. Mas o jeito que eu apresento a segunda opção faz toda a diferença. Então, Rodrigo, o Guilherme está disposto a gastar 5 mil reais a mais, contanto que ele entenda a diferença entre o carro de 15 e de 20 claramente, ele perceba valor e eu comunique isso corretamente. Se esse for o problema, isso é um problema de venda. Aí envolve posicionamento, envolve abordagem, envolve qualificação do cliente, envolve a apresentação do produto, envolve o material que ele vê, envolve o contato com a empresa, a experiência em comprar. Tudo isso influencia a percepção de valor que ele tem, ok?